Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar a nossa primeira aula da disciplina de sistemas operacionais. Então na aula de hoje a gente vai fazer uma breve introdução ao conceito de sistemas operacionais. Eu vou falar um pouco para vocês sobre diferentes tipos de sistemas operacionais, algumas terminologias e a gente vai dar início à nossa disciplina, ok? Nessa disciplina, pessoal, a gente vai ter os nossos contatos via SIGA-A, tá? E seguindo o cronograma que foi postado lá na turma virtual, tá? A presença vai ser através de submissão de exercícios e eu peço que vocês usem sempre os slides somente como guia, tá? Então, em termos de avaliação, na nossa disciplina, a gente vai fazer, ela tem uma natureza prática relevante, de forma tal que em cada uma das unidades a gente vai ter a avaliação teórica valendo 50% e exercícios práticos valendo outros 50%, tá? Normalmente vão ser aí 2 exercícios por unidade. Então, qualquer dúvida, o contato é sempre pelo SIGA ou por e-mail. E essas são as referências que a gente vai adotar ao longo da disciplina, certo? Normalmente eu me baseio bastante no livro do Tannenbaum, que é Sistemas Operacionais Modernos. Aqui eu estou colocando a terceira edição, mas sugiro fortemente a quarta edição, que é, obviamente, mais nova, traz exemplos mais contextualizados, e abordam a realidade mais fiel ao que a gente tem hoje em dia. Afinal de contas, a terceira edição, vocês podem ver que é de 2019, 11 anos, né? Então, na nossa área, 11 anos é bastante tempo. A segunda referência é o livro de sistemas operacionais do professor Rômulo Oliveira, professor caríssimo, e o professor Toscani, tá? Que é um livro pequenininho, verde, que tem um apelo prático muito interessante. Então, eu gosto muito dele. E o último é o Cyberchats, tá? De fundamentos de sistemas operacionais. Existe também do próprio Cyberchats fundamentos de sistemas operacionais na prática, que fala muito sobre algoritmos utilizados em sistemas operacionais. É muito interessante também, recomendo bastante, tá? Esse do Cyberchats é esse que tem os dinossauros na capa, muito interessante. E aqui os sistemas operacionais modernos, essa capa aqui vocês estão vendo a versão da quarta edição, e a gente tem sistemas operacionais do professor Rômulo e do professor Caríssimo, tá? Bom, então vamos lá. Eu disse que ia falar um pouquinho sobre a disciplina, as referências, falar um pouquinho sobre a motivação de estudar sistemas operacionais, as funções de um sistema operacional, para que a gente tem um sistema operacional, um breve histórico de evolução, que acompanha, é claro, a evolução dos computadores, né? A gente já vê isso daí na primeira aula, em que a gente fala sobre arquitetura de computadores, né? Então tem uma certa relação entre as duas coisas. E falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de sistemas operacionais existentes. Por que a gente estuda sistemas operacionais? Existem razões técnicas, tá? Os sistemas operacionais, eles combinam vários conceitos, eles são uma espécie de intermediador de universos bastante diferentes. Então, ele está no meio entre as funções de hardware, coisa que a gente já estudou na disciplina de arquitetura de computadores, e provém serviços para aplicações, programas que são desenvolvidas com linguagem de programação. Então, eles estão no meio disso tudo, além de lidar com a área de redes de computadores, né, onde eu preciso ter um sistema operacional que saiba lidar com a comunicação exterior com outros computadores. Então, ele gerencia, de maneira geral, o sistema operacional gerencia todas as funções do computador que o computador é capaz de prover. Do ponto de vista do software, tá? Ele divide um conjunto de serviços através de coisas que a gente chama de chamadas de sistema, tá? Ou system calls. Quando a gente estudou MIPS, né, existia uma instrução do nosso simulador que a gente usa, o Mars, que se chama syscall, né? Aquilo ali é uma chamada de sistema. Aquilo simula exatamente o que um sistema operacional é capaz de atender perante uma solicitação de uma aplicação. Eu preciso de uma chamada de sistema, por exemplo, para ler um dado do disco, porque eu estou lidando com um elemento externo, né? Que é o disco. Do ponto de vista do hardware, ele implementa uma camada de abstração que a gente chama de HAL, tá? Hardware Abstraction Layer. Ele, de fato, implementa isso em software, que é um conjunto de serviços que o hardware é capaz de prover, e ele é capaz de conversar isso com o hardware
e prover para as aplicações. Existem razões de mercado também, né? Sistemas operacionais, eles, de certa maneira, eles moldam e ditam mesmo a maneira como o sistema enxerga os recursos que estão disponíveis para eles, tá? Algumas das maiores empresas da área de TI, elas lidam com o desenvolvimento de sistemas operacionais, porque isso daí é extremamente relevante, né? Tanto que, por exemplo, na área de celulares, por exemplo, a gente não fala mais que é um celular Samsung, um celular Motorola, a gente diz que é um celular Android, né? Porque o que importa ali é que as aplicações consigam ser executadas num sistema operacional que seja capaz de prover funcionalidades que aquelas aplicações precisam. Então, o que torna importante nesse caso não é o hardware, e sim o Android. Então, para que vocês pensem um pouquinho como isso é interessante, em termos de compatibilidade das aplicações, começa a se tornar mais relevante o sistema operacional em si. E, além de empresas como a Microsoft, que desenvolve o Windows, que é extremamente relevante no mercado, a Apple desenvolvendo tanto o OS X para os seus computadores de mesa, quanto o iOS para os celulares. Todos esses são sistemas operacionais e são capazes de prover essa gerência de recursos. Tá? Então, quais são as funções de um sistema operacional? Diversas, certo? Então, a partir dessa máquina real, que é o hardware, ele oferece um conceito de uma máquina estendida. Você não precisa saber como é que funciona exatamente o hardware sobre o qual você está usando o seu computador, contanto que você seja capaz de manipular ou solicitar funcionalidades através do sistema operacional. Então, o sistema operacional fica aqui entre o hardware e a aplicação. Quando eu realizo uma ação simples como usuário, como clicar em um arquivo, essa ação é traduzida para a aplicação através de uma sequência de funcionalidades de programação que, entre outras coisas, fazem uso de chamadas de sistema. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, Open, Read, isso são implementações que, no fundo, internamente, fazem uma chamada de sistema. Essa chamada de sistema acorda o sistema operacional lida com tudo isso daí e é capaz de mandar operações, mandar trabalhos para que sejam realizados pelo hardware que são muito específicos do hardware. Então, mova a cabeça de leitura para o setor 123 e assim por diante. Ou seja, o sistema operacional exime o programador de saber esses detalhes aqui. Até porque, a gente já falou muito sobre isso, né? Eu gostaria muito que minha aplicação fosse capaz de executar, independente de eu saber qual é o hardware no qual ela está executando. Então, o sistema operacional é capaz de prover aí essa camada de abstração. Então, ele gerencia esses recursos de hardware disponíveis para as aplicações. Esses recursos podem ser os processadores, o espaço disponível em memória, quais são os arquivos que estão disponíveis e como eles estão disponíveis, qual é o status desses arquivos, conexões de redes disponíveis e dispositivos externos. Todos os periféricos que a gente pode utilizar, tudo isso precisa ser gerenciado pelo sistema operacional. E o sistema operacional, como eu mostrei anteriormente, faz uma tradução disso daí de uma maneira mais simples para que o usuário possa lidar com esses dispositivos externos. Certo? Além disso, ele provê uma capacidade de controle de acesso, né? Equilibrar o uso do sistema, se eu tenho múltiplos usuários, e evitar conflitos entre os usuários. Os usuários demandam certos recursos, os dois demandam ao mesmo tempo, e aí, quem é que vai ter esse recurso? Então, o sistema operacional funciona como um intermediador disso daí. Muita gente faz uma brincadeira, né? Dizendo que o sistema operacional surgiu para proteger o hardware do seu pior inimigo, que é o usuário. O usuário, principalmente o usuário leigo, né? O usuário leigo que, se ele for tentar fazer todas essas operações em nível de hardware, sem saber exatamente o que está fazendo, é muito provável que cause algum desastre. O sistema operacional está ali também para evitar esse tipo de desastre. Ok, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre esse histórico de sistemas operacionais para tentar entender de onde a gente veio e para onde a gente está indo em termos de funcionalidades de um sistema operacional. Lembrando sempre que o nosso primeiro computador, né, que era considerado computador, né, há muito tempo atrás, pode ser considerado a máquina analítica do Charles Babbage, né? Charles Babbage era um matemático que criou uma máquina analítica, era capaz de analisar funcionalidades, era uma máquina mecânica, claro, né, dada a data que vocês estão vendo aí, né, muito antigamente, né,
Mas de lá para cá a gente passou pela primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta e quinta geração de computadores. E os sistemas operacionais, a gente atravessa essas gerações de computadores, onde a gente vê que os sistemas operacionais precisaram transitar por essas gerações também, né? Então, na primeira geração, lá no início, a gente viu isso na disciplina de arquitetura de computadores, né? A programação era feita somente através de chaves, através de plugs, né? Ou seja, não existia um sistema operacional. O programador ou o usuário do computador, porque naquela época programador e usuário eram exatamente a mesma pessoa, né? Não existiam linguagens de programação, mas existia uma série de plugs e chaveamento a serem feitos para poder ligar módulos do computador para que ele conseguisse realizar algum processamento em cadeia, né? Então ele lidava diretamente com o hardware, fazendo essas ligações. Então não existia um sistema operacional, né? Toda atividade nesse caso aqui era tremendamente sequencial. Isso vai ser importante quando a gente falar sobre sistemas operacionais, onde existe essa sequencialidade na primeira geração. Eu só faço a minha segunda tarefa quando eu concluir a primeira. Isso torna o cenário computacional extremamente simples, certo? A coisa complica quando eu tenho múltiplas ações sendo realizadas ao mesmo tempo e, por consequência, múltiplos processos solicitando recursos que podem ser os mesmos, gerando conflito. Na segunda geração, a gente já começa a ter a separação entre programação e operação. Agora, o meu usuário, que ao mesmo tempo também era programador, agora ele já se separa um pouquinho. Eu começo a ter as minhas primeiras linguagens de programação, no caso aqui Fortran e Assembly, não são linguagens de alto nível, né? E as execuções eram através de batches de programas. Quando a gente fala batch, tá, pessoal? Batch significa lote. É como se eu pegasse um monte de programas para serem executados e colocasse no meu computador, saísse para tomar um café e depois voltasse para ver se estava tudo pronto, certo? Deixava tudo ali no automático sendo executado. Mas perceba que essa segunda geração também é bastante antiga. Estou falando aqui da década de 50, década de 60. Na terceira geração, eu tenho a família do IBM 360, né? Aqui essa geração de 66 até 80. Começa a ter uma questão de compatibilidade em nível de software. Eu começo a ter software sendo executado e certos computadores só aceitam determinados tipos de software devido à natureza da construção deles, o assembly deles, como a gente viu lá na disciplina de arquitetura de computadores. Começa a surgir a noção de multiprogramação, tá? Eu tenho múltiplos programas executando ao mesmo tempo. E aí, como é que eu lido com isso? Surge a noção do que a gente chama de escalonamento da CPU. Se eu tenho múltiplos programas sendo executados, talvez seja interessante eu executar um pouquinho de tempo um determinado programa, retirar ele da execução do processador e colocar um outro programa e assim por diante. Começa a existir o que a gente chama de sistemas online, sistemas que ficam o tempo todo ligados e conectados. E nessa terceira geração se começou a desenvolver o que a gente considera hoje a base dos sistemas operacionais modernos. Tá? Na quarta geração, na década de 80 basicamente, né, começam a surgir os primeiros multiprocessadores. Esses primeiros multiprocessadores, pessoal, eles não eram fabricados para computadores pessoais, eram múltiplos processadores que eram utilizados em computadores de alto desempenho. O que hoje a gente chama de data center tem uma origem nessa época onde a gente tinha centros de processamento de alto desempenho. Ainda nessa época existiam computadores que ocupavam salas inteiras, mas não por causa da tecnologia de miniaturização do computador não ter se alavancado, mas porque eram computadores realmente muito poderosos em termos de capacidade de processamento. E aí começaram a surgir os sistemas operacionais que a gente chama de user-friendly, que eram mais fáceis de ser utilizados pelos usuários. Historicamente, a gente lembra da interface gráfica desenvolvida pela empresa Xerox, né? Em inglês, Xerox, tá? Se vocês ouvirem alguém falando em inglês, Xerox é a nossa Xerox, tá? Que começou a desenvolver um sistema operacional naquela época baseado no uso de um mouse, né? Onde eu tinha janelas, eu podia clicar, etc. Aquela foi a base original, né? Base original, essa que foi usada na concepção do Windows, que a gente conhece hoje em dia, que surgiu não como um sistema operacional, e sim como um gerenciador de janelas.
tá? Então eu tinha sistemas operacionais para computadores pessoais, agora eu tinha meus computadores pessoais que agora tinham realmente sistemas operacionais user-friendly, e sistemas operacionais dedicados para redes de computadores. Isso hoje diminuiu bastante, hoje a gente não tem mais tantos sistemas operacionais desenvolvidos para redes de computadores, porque hoje em dia todo sistema operacional ele precisa estar integrado e ter funcionalidades de conectividade, né? Então hoje em dia isso meio que diminuiu bastante, né? Na quinta geração, que é a que a gente se encontra nesse momento, a gente tem várias coisas, como processamento distribuído. Eu estou realizando um processamento aqui na minha máquina, mas eu tenho um processamento sendo realizado na nuvem também. Essas duas coisas precisam se comunicar. Onde é que fica o sistema operacional aqui? De repente eu posso ter um sistema operacional distribuído. Parte do meu sistema operacional fica na minha máquina, outra parte do meu sistema operacional está em outra máquina, e os dois conversam entre si, as duas partes, né? Eu tenho a explosão de interfaces gráficas e cada vez mais o nível de abstração para que meu usuário use meu sistema tem aumentado cada vez mais. Por quê? Porque eu preciso agora abranger usuários que não têm uma facilidade tão grande assim de interagir com minha máquina. Então a gente veio de um longo caminho, né? A gente veio de um caminho onde os usuários dos computadores eram também os programadores. Eles precisavam conhecer exatamente o que cada máquina fazia. Agora eu tenho essa camada de sistema operacional que é capaz de prover essa facilidade no uso das funcionalidades do meu computador. Começa a surgir também sistemas operacionais para dispositivos móveis, como eu mencionei, né? O iOS da Apple, eu tenho o Android da Google, o próprio Windows se aventurou bastante em desenvolver versões do seu sistema operacional para celulares. Isso deu com os burros na água, né, nesse processo. Hoje em dia a gente não tem mais isso. E eu tenho um sistema operacional para cloud computing, né? Cloud computing, só para ser breve, né, é computação em nuvem. É uma computação onde você realiza solicitações de computação para servidores que estão online e disponíveis e que você não precisa saber nada sobre a localização ou sobre características específicas desses computadores. Por isso que eles são uma nuvem, né? E a solicitação que eu mando pode ser atendida por uma máquina física em um determinado momento, mas depois pode ser atendida por uma outra máquina física. Então todas essas características constituem a computação em nuvem. Então, em termos de interface, né, percebam que a gente tem essa pilha aqui, onde a gente, na disciplina de arquitetura de computadores, focou muito nessa parte azul, certo? No hardware. E que esse hardware, a interface com o hardware, a capacidade de programar para esse hardware, era em nível de conjunto de instruções, ó, nível ISA. Vocês fizeram isso na disciplina de arquitetura de computadores, vocês programaram para assembly MIPS, né? Imagina se tudo que a gente tivesse que fazer hoje em dia tivesse que ser em assembly MIPS. Ia ser mais complicado, né? Eu ia levar muito mais tempo para desenvolver as aplicações que a gente desenvolve hoje em dia. Então não é muito... Não tem uma taxa de produção muito razoável. Então o projetista de sistema operacional, ele precisa saber lidar com o hardware, precisa saber lidar com funções e assembly. O projetista do sistema operacional precisa sim saber disso. Para quê? Para que ele seja capaz de prover essa camada do sistema operacional que é capaz de prover funcionalidades do hardware através de APIs do sistema operacional, né? APIs, para quem não sabe, né, a interface de programação. Então, uma biblioteca de funcionalidades é uma API. E todo sistema operacional ele tem sua API, né, para que os programas possam fazer uso das funcionalidades do hardware. E aí a gente passa para uma interface com compiladores e montadores, numa linguagem de mais alto nível, e os aplicativos que a interface é através de comandos de texto, mas muito mais através de cliques no meu mouse, né? Então perceba que são atividades realizadas por atores dentro do meu cenário computacional em que eles interagem com camadas muito diferentes do meu computador, ok? Bom, eu já falei algumas vezes aqui de uma coisa chamada de sistema. A chamada de sistema é a forma como um programa, de fato, faz uso dos serviços do sistema operacional. Então é uma chamada de uma subrotina, por exemplo,
que essa subrotina foi implementada pelo sistema operacional. Então é como se eu adicionasse uma biblioteca que é do sistema operacional e eu faço uso disso daí. O núcleo do sistema operacional, ou seja, o conjunto de funcionalidades internas do sistema operacional, que a gente chama de kernel, ou kernel, né? Mais aportuguesado, que implementa essas chamadas. Então, existem chamadas de sistema associadas às várias funcionalidades de um sistema operacional, relacionadas a processos, relacionadas a armazenamento de dados, relacionadas a dispositivos periféricos e assim por diante. Existe uma variação de implementação de sistemas operacionais que a gente chama de microkernel, tá? Que são serviços básicos implementados por esse microkernel, que são pequenos núcleos, né? Que implementam essas chamadas de sistema. Então, o kernel implementa todos os outros serviços. Então, aqui, por exemplo, percebam que eu tenho a minha aplicação, que pode solicitar ao kernel, através de uma chamada de sistema, a execução de uma funcionalidade do hardware ou do sistema operacional. Mas eu tenho também aplicações que têm interface direta com serviços do microkernel, tá? Ou seja, cada vez mais próximo do hardware, cada vez com um nível de abstração mais baixo. À medida que eu vou me aproximando do hardware, né, a camada de abstração é mais baixa. Eu preciso saber exatamente o que é que eu estou querendo solicitar do meu microkernel, o que é que ele faça com o hardware, porque senão eu posso causar algum desastre, como eu já falei algumas vezes, né? Então, os programas de sistema, todo sistema operacional tem programas de sistema utilitários, tá? Como, por exemplo, o prompt de comando do Windows. Eu abro a janela e tem um prompt de comando, aquilo ali é um utilitário. O utilitário para verificar o grau de uso da memória ou o grau de uso do meu processador. Aquilo é um utilitário do sistema operacional. São pequenos programinhas que são executados fora desse núcleo do sistema operacional, certo? Então eles ficam fora desse núcleo do sistema operacional que implementa chamadas de sistema e funcionalidades principais do sistema operacional. Ao redor desse núcleo eu tenho esses pequenos programinhas de sistemas operacionais. O gerenciador de arquivos, né, o Windows Explorer do Windows, por exemplo, é um programa utilitário. Ele é usado para que os usuários consigam verificar onde é que estão os seus arquivos, etc, etc. Abrir os arquivos. É um programa utilitário, tá? Às vezes eles são confundidos com o próprio sistema operacional, tá? Tecnicamente isso não é correto. Compiladores também são utilitários. Interpretadores de comando, as interfaces gráficas, né? A janela, quem implementa aquela janela do Windows, né? Através de uma funcionalidade que a gente chama de Windows Handler, né? Aquilo ali é nada mais do que um utilitário do sistema operacional. Tá bom? Bom, vamos dar uma passada por alguns tipos de sistemas operacionais. De acordo com aquele nosso histórico que a gente fez, tá, pessoal? Antigamente, os programas eram executados em lote, tá? Então não existia um sistema operacional, eu tinha exatamente a execução de uma única aplicação, tá? Com a execução em lote, aí começam a existir os primeiros sistemas operacionais. Então eu tenho a introdução dos operadores profissionais, tá? Eu tenho a noção de trabalho, um job, tá? Que é um programa que precisa ser compilado e executado, tá? E esses jobs são organizados em lotes. Eu tenho lotes de tarefas a serem executadas e eu faço essa execução. A passagem entre um job e outro continua sendo manual. Quando termina a execução desse lote de execuções, eu preciso ter aquele meu operador que é capaz de dizer para o meu computador quais são os próximos trabalhos a serem executados, as próximas tarefas, tá? Existe também um conceito que a gente chama de monitor residente, tá? O monitor residente é um programa que fica permanentemente na memória, ele é executado no início, quando você liga o computador, tá? E ele transfere completamente o controle da máquina para o job a ser executado. Veja que perigo é isso, né? Hoje em dia a gente não pode ter isso. Eu preciso sempre estar gerenciando, ter um gerenciador dessas aplicações que estão sendo executadas na forma de parte do meu sistema operacional. A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente, tá? Quando essa aplicação termina, ela
passa de volta o controle para o meu sistema operacional. Se eu tiver um programa mal intencionado, ele pode nunca passar de volta esse poder, né, desse controle do computador de volta para o sistema operacional. Tá? Então, esse monitor residente ele teve essa noção inicial de ser o primeiro sistema operacional. Ele começou a lidar com jobs e com lotes para gerar essa execução. Então, antigamente a gente tinha execução em lote que não utilizava o sistema operacional, e aí a gente passa a ter execução em lote que começa a utilizar sistemas operacionais. Eu posso ter um sistema em batch agora, em lote, multiprogramado. Eu tenho múltiplas tarefas em execução. Esse monitor residente, que é essa nossa primeira noção do sistema operacional, só executa um programa por vez, certo? Só que isso pode gerar um certo desperdício de CPU, porque às vezes eu estou executando a minha tarefa, e às vezes eu tenho que parar a execução da minha tarefa porque eu estou esperando algum periférico responder, ou mesmo o usuário responder, né? E quando isso acontece, eu tenho um certo desperdício de tempo da CPU. Observem esse gráfico aqui, onde eu tenho esse espaço onde não está sendo executado nada nessa CPU. Seria interessante que eu colocasse nesse momento uma outra tarefa que está esperando para ser executada, porque a minha CPU está disponível. Eu quero evitar de ter ociosidade. Tá? Então aqui eu vou colocando essas minhas tarefas em execução até que a tarefa original, essa primeira tarefa aqui, possa voltar à execução em função de que alguma coisa que ela solicitou e que estava esperando tornou-se agora disponível. Então, o monitor residente multitarefa começou nessa época a fazer uso dessa noção multiprogramada, tá? Que é uma coisa que a gente usa muito hoje em dia. A noção de multiprogramação é exatamente manter em execução múltiplos programas, com dois intuitos principais, tá? Primeiro, manter a CPU sempre ocupada, aumentando a produtividade do meu computador. Segundo, evitar que o meu usuário passe muito tempo esperando sem fazer nada. Isso dá a esse usuário uma noção de ineficiência da máquina. Então, eu quero evitar isso daí. Como a gente sabe, certas inovações de hardware trouxeram a capacidade de prover multiprogramação. O uso de interrupção, que é aquele sinal, tá, que interrompe o processador dizendo, olha, você precisa parar o que você está fazendo porque tem alguma outra coisa de mais alta prioridade que você precisa tratar. E o uso de discos magnéticos, que é diferente dos jobs, onde eram cartões perfurados, fitas magnéticas. O disco magnético que trouxe a nossa capacidade de ter um desempenho um pouco melhor, né? Na verdade, consideravelmente melhor, no qual eu pudesse acessar mais rapidamente arquivos e processos, né? Instruções, para serem executadas pelo meu computador. Então, essa agilidade no processo fez com que eu pudesse ter a minha capacidade de microprogramação. Afinal de contas, voltando aqui um slide, não vale de nada eu ter esse tempo disponível para a CPU e o tempo que eu levo para executar essas aplicações, conforme vocês estão vendo aqui nessa segunda imagem, leve tanto tempo quanto leva para responder aquilo que a primeira aplicação estava aguardando. Então, se isso levasse tanto tempo, não adiantava de nada, né? Mas aí eu sou capaz de prover isso aí com discos magnéticos mais rápidos. O sistema também chamado de time sharing, tá? É um tipo de multiprogramação onde os usuários eles têm um terminal que são a interação com os programas em execução e eles são capazes de prover aquela segunda característica que eu falei para vocês, ou seja, a capacidade de interagir com o usuário para que ele não sinta que o sistema está travado, dão a ele a ilusão de ter uma máquina dedicada para a execução daquele programa do usuário. Na verdade, não tem uma máquina dedicada, aquela máquina é compartilhada. Time sharing significa divisão do tempo. Eu estou dividindo o tempo de execução da minha máquina com vários usuários. E para isso, o tempo de resposta é importante. É importante que eu dê ao usuário essa noção de que eu estou fazendo alguma coisa que ele é capaz de lidar com o sistema. Tá legal? Agora, essa relação entre monousuário e multiusuário, né? Um sistema monousuário foi aquele feito onde eu não tenho a noção de quem está usando o computador. Eu não tenho uma distinção de quais são os poderes daquela pessoa sobre as solicitações em cima da minha máquina. Tá? Quando eu tenho um sistema monousuário,
É claro, tudo isso é mais simplificado. Eu tenho simplesmente que atender a um único usuário e atender somente as requisições deles, tá? Desse usuário. E sistemas operacionais mais antigos, eles eram com um único usuário, tá? MS-DOS, Windows XP, etc. Eles tinham essa noção de único usuário. Agora, sistemas multiusuários são esses projetados para suportar várias sessões de usuários em um computador. Sessões, tá? Eu tenho uma sessão corrente de um usuário que pode ser suspensa para dar lugar a uma sessão de um outro usuário, tá? Eu tenho agora a relação de poderes e permissões de acessos dos usuários. Eu tenho uma hierarquia entre os usuários. Eu posso ter um super usuário, que em alguns sistemas operacionais eu chamo isso de root, tá? Raiz, usuário raiz, tá? E essa relação de monousuário e multiusuário faz com que a gente tenha essa capacidade, essa noção. Eu tenho também a relação entre sistemas monotarefa e multitarefa. Monotarefa é capaz de executar apenas uma tarefa de cada vez. Existe uma relação íntima entre monotarefa e monousuário, tá, pessoal? Se eu tenho apenas a capacidade de executar uma tarefa por vez, não faz sentido que esse meu sistema seja multiusuário. Porque se eu tenho múltiplos usuários e os múltiplos usuários querem usar aquele sistema ao mesmo tempo, eles não vão conseguir porque só podem executar uma única tarefa. É claro que eu posso ter múltiplos usuários somente para dar uma hierarquia entre eles, mas isso é pouco comum. Um sistema multitarefa, aí sim, ele abre espaço para eu ter múltiplos usuários, múltiplas tarefas executando simultaneamente, ou pelo menos dando a impressão de que elas executam simultaneamente, tá? Onde eu tenho dois tipos principais de sistema multitarefa, o que a gente chama de não preemptivo e preemptivo. Preempção, pessoal, para vocês entenderem, é a capacidade de interromper alguma tarefa que está sendo executada, alguma ação que está sendo executada. Quando ele é não preemptivo, significa que o sistema operacional não é capaz de interromper aquela máquina. Aquela máquina não. Não é capaz de interromper aquela aplicação em execução. A aplicação tem que voluntariamente abrir mão, abdicar da execução. O mais comum é termos sistemas preemptivos, sistemas que são capazes sim de interromper uma determinada aplicação que está em execução, porque nesse momento é a coisa mais lógica a ser feita, certo? Eu tenho também outro tipo de sistema que a gente chama de sistemas distribuídos, já mencionei isso anteriormente, que é distribuir a realização de uma tarefa entre vários computadores. Eu estou executando uma determinada tarefa, eu sou capaz de entregar partes dessa tarefa para execução em diferentes computadores. Seja porque a execução em múltiplos computadores traz uma velocidade na execução, ou seja porque determinados computadores, eles, nesse momento, estão menos sufocados, digamos assim, com a execução de várias aplicações. Uma outra razão seria porque aquele computador ele é melhor, ele é especializado para executar determinados tipos de tarefa, certo? Então esses computadores autônomos são interconectados de forma que eu possa possibilitar a execução de serviço e tipicamente é uma execução de serviço transparente. Eu não preciso saber, eu como usuário, não preciso saber que a aplicação que eu mandei executar, parte dela está sendo executada em uma outra máquina que, como eu falei, tem as suas razões de executar aquilo ali, porque ela está mais folgada em termos de número de processos em execução ou porque ela é especializada para executar aquela aplicação. Certo? Então, o software ele fornece para o usuário essa visão de um único sistema, por mais que as máquinas diferentes estejam executadas. Então, a palavra-chave aqui é realmente transparência. Eu posso ter sistemas fracamente acoplados, onde as máquinas são independentes. Quando eu digo que eles são fracamente acoplados, pessoal, é porque eles não compartilham de certos recursos de hardware que podem estar disponíveis e compartilhados entre todas as aplicações do sistema. As minhas aplicações podem estar fazendo uso de diferentes recursos computacionais, memória, processadores, etc. Além disso, eles têm uma dependência da conectividade no qual eles estão ligados. Tá? A comunicação é feita através de troca de mensagens entre processos, troca de mensagens pela rede. Tá? E isso, claro, vai trazer atrasos para a execução.
da aplicação, mas mesmo assim considera-se que é melhor do que executar todas no mesmo computador. Tá? Então eu tenho como vantagem o compartilhamento de certos recursos, o balanceamento da carga, aquilo que eu falei, né? Certos computadores estão sobrecarregados com aplicações, eu mando aquelas aplicações para outros computadores. E um aumento da confiabilidade na execução. Agora, eu tenho também sistemas paralelos. Hoje em dia a gente vive uma era onde o número de... todos os computadores que saem, celulares, eles têm pelo menos 2 processadores, né? 2, 4, 6, 8. Então, isso são sim sistemas paralelos. Até agora a gente tem falado na execução de múltiplas tarefas, mas ele dá a impressão de serem executadas simultaneamente. Efetivamente, as CPUs até então, que a gente falou até então, eram monoprocessadas. Eu tenho apenas um processador em execução. Quando eu começo a falar de máquinas multiprocessadas, aí sim, realmente eu sou capaz de executar mais de um programa ao mesmo tempo, mais de um processo ao mesmo tempo. Tá? Então são sistemas, desse caso, fortemente acoplados. Porque eu tenho múltiplos processamentos executando na mesma máquina, utilizando a mesma memória, tá? Os mesmos clocks, tá? Os mesmos relógios. E a comunicação é normalmente feita através da própria memória. Eu não tenho que passar a mensagem através de uma rede, tá? Porque ele está na mesma máquina. Então as vantagens é o aumento da vazão. Eu tenho múltiplos processos sendo executados, sendo terminados também, porque eu estou executando vários ao mesmo tempo. Okay? Exatamente ao mesmo tempo. E também eu não perco tempo na comunicação entre múltiplos computadores. Eu estou no mesmo computador. Certo? Então tem aspectos econômicos e aumento também na confiabilidade nesse processo. Eu tenho o que a gente chama de Symmetric Multiprocessing, tá? Cada processador executa uma cópia idêntica do sistema operacional. Então, escalonadores, etc., eles atuam da mesma maneira. Os vários processos podem ser executados em paralelo sem perda de desempenho para o sistema, o que é bom, tá? E a maioria dos sistemas operacionais suportam esse modelo de multiprocessamento simétrico através do conceito de multithreading. A gente já falou sobre multithreading na disciplina de arquitetura de computadores, mas a gente vai falar sobre isso também nessa disciplina de sistemas operacionais. Outra característica é o fato de que esse multiprocessamento simétrico lida com processadores iguais, processadores com características iguais. Então isso facilita para o sistema operacional do ponto de vista de decidir quais processadores recebem quais tarefas, né? Eu preciso ter um equilíbrio entre eles. Nenhum deles é mais rápido do que o outro, então eu tenho um equilíbrio entre eles. Quando eu falo multiprocessamento assimétrico, aqui eu estou colocando tarefas específicas para processadores específicos. Eu tenho processadores que são mais rápidos executando processamento gráfico, processadores que são mais rápidos gerenciando a execução dos outros processadores, e assim por diante. Eu tenho também sistemas de tempo real, né? O conceito de um sistema de tempo real é aquele no qual as tarefas elas têm agora uma necessidade temporal. Elas precisam atender prazos. Porque se eu não atender prazos, a relevância daquela computação sendo realizada diminui. Quando eu tenho 2 tipos principais, né? O hard real-time e o soft real-time. O hard real-time são tarefas críticas que, se elas não forem executadas até o determinado prazo, a relevância de eu realizar essa computação cai para 0, ou praticamente 0. Tá? E elas terminam gerando resultados catastróficos se não forem realizadas até o seu prazo, tá? Que a gente chama também de deadline. Já nas tarefas soft real-time, a relevância daquela informação tende a cair depois de você passar do prazo, certo? Tende a cair. Mas não cai tão drasticamente quanto no hard real-time. Ela pode cair suavemente, tá? Ou pode cair muito, muito pouco mesmo. Tá? Isso são soft real-time. Seria bom que terminasse num determinado prazo, mas se não terminou naquele prazo, eu aceito que seja entregue num prazo posterior. Tá certo? Então, tem esse controle da temporalidade. Isso faz com que esse sistema operacional, esse tipo de sistema operacional, tenha a necessidade de verificar se é capaz de executar
tarefas, as tarefas que são demandadas dele, ele precisa calcular se ele é capaz de executar essas tarefas atendendo o prazo de todas elas. Nem sempre ele consegue fazer isso. Ele precisa utilizar de algoritmos de escalonamento para que ele consiga dizer se ele consegue executar essas tarefas no tempo correto ou não. E também nós temos sistemas para dispositivos móveis, que está extremamente em voga, né? Todos nós temos acesso a um celular. Bom, praticamente toda a população brasileira, eu estou falando de mais de 80% da população brasileira, tem acesso a um celular com um sistema operacional executando. E são sistemas de dispositivos móveis, né, que ele tem uma noção de sistemas embarcados. Eles têm uma restrição severa de espaço de memória, ele não pode ter a mesma quantidade de memória que outros computadores podem ter. O consumo de energia é crítico, né? A gente está sempre ajustando ali o brilho da tela, a quantidade de aplicações em execução para poder gerenciar o consumo de energia. Muitos sistemas operacionais móveis fazem isso dinamicamente, né? Gerenciam várias coisas dinamicamente para que ele não consuma mais energia. E eu tenho que ter um tempo de resposta factível. Muitos desses sistemas também costumam ser de tempo real, porque eu tenho certas aplicações que precisam de uma temporalidade correta, tá? Como, por exemplo, a resposta de uma chamada, tá? De uma chamada telefônica. Isso depende da temporalidade. Se eu não atender isso daí a tempo, ou seja, se eu não responder indicando para o meu usuário que alguém está ligando para ele a tempo, a outra pessoa pode simplesmente desligar o telefone, porque demorou demais, né? E possivelmente são os sistemas operacionais mais utilizados. Hoje em dia eu tenho absoluta certeza que são os sistemas operacionais mais utilizados, ok? E smartphones são os usuários mais sofisticados nesse caso. Tá? Eu tenho grande dependência de interface, a interface com o meu usuário de telefone, por eu ter que lidar com usuários com expertise muito variada, eu tenho que ser capaz de prover uma interface, como a gente falou lá no início, user-friendly, que seja fácil de utilizar, tá? E que seja intuitiva. Tá? E hoje em dia, esses dispositivos, o mais complicado também é porque cada vez se exige mais desses dispositivos funcionalidades que antes a gente só fazia no computador. Então, o que a gente vai estudar nessa disciplina, tá, pessoal? Ao longo da disciplina, a gente dividiu ela em 4 das características principais de um sistema operacional. Para ser considerado um sistema operacional, todo sistema precisa ter uma gerência de processos. Precisa ser capaz de gerenciar as aplicações que estão sendo executadas. Quais são as aplicações que vão executar nesse momento, quais estão paradas, quais precisam retornar porque aquilo que elas precisavam já concluiu e já está pronto. Tá? Então precisa de uma gerência de processos. Sistemas operacionais também precisam de gerenciar arquivos, precisam ser capazes de gerenciar dados dos usuários. Como é que esses arquivos estão dispostos? Como é que eu sei onde estão todas as partes dos arquivos? Gerência de memória. Eu preciso ser capaz de gerenciar as aplicações e tudo aquilo que precisa estar na minha memória principal. Tá? A gente sabe que a execução dos processos ela só é feita se o processo estiver carregado na memória. Como é que eu disponho esses processos dentro da memória? De qualquer jeito? Se eu tiver que tirar processos, como é que eu faço isso daí? E eu também preciso gerenciar a entrada e saída. Claro, todo computador precisa ter uma interface com o mundo externo. Então, o sistema operacional tem módulos de gerência de entrada e saída. Eu preciso saber gerenciar os meus dispositivos. Como é que eu faço para carregar um driver? Como é que eu faço para acessar um disco rígido? Como é que eu faço para ter algoritmos de escalonamento de execução de dispositivos? Tá? Então, essas são as 4 coisas principais que a gente vai ver nessa disciplina. Durante a disciplina, a gente vai começar com gerência de processos, tá? E vai falar bastante sobre gerência de processos, porque eu acho que, nesse momento, no curso, é uma coisa muito importante para vocês, a gente saber como é que a gente lida com os processos. Depois a gente passa para gerência de memória, depois gerência de arquivos e gerência de entrada e saída. Então, a gente vai estudar conceitos de programação concorrente. Existem disciplinas de programação concorrente. Meu intuito nessa disciplina não é fazer com que vocês saiam exímios programadores usando esse paradigma de programação concorrente, mas que vocês entendam como é que o sistema operacional lida com funcionalidades de programação concorrente. Como é que o sistema operacional lida
com processos que são resultados da implementação de programação concorrente. Como é que eu executo múltiplas threads? O que é que eu uso para sincronizar essas threads, tá? E resolução de certos problemas derivados dessa concorrência, tá? Que é a condição de corrida e o aparecimento de deadlocks. A gente vai falar sobre tudo isso daí. Então, na próxima aula, a gente fala sobre gerência de processos, ok, pessoal? É isso daí. Até mais.